E agora tem um advogado presente, viu, ministro Sebastião Reis, no voto visto, aguardando o voto visto de Vossa Excelência, no RHC 150-343 de Goiás. Agravo regimental no RHC. Trata-se de agravo regimental em recurso em habeas corpus de Daniel Messac de Moraes e de Libina Alves Machado contra a decisão proferida pelo ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento ao recurso ordinário. Os agravantes alegam, em síntese, que as investigações tiveram origem em captação e interceptação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, e o seu registro e análise realizados por particular que concorreu para a prática do crime e que atuou paramentado e monitorado pelo órgão acusador como agente infiltrado fosse, tudo sob a égide da Lei 9.034, e sem a prévia e circunstanciada autorização judicial. Argumento que os precedentes mencionados versam sobre casos em que a captação ambiental foi feita pela vítima do crime, por particular em exercício de autodefesa ou de particular vítima de crime com auxílio material da polícia. Já no presente caso, trata-se de coautor preparado e monitorado pelo Ministério Público como se fosse agente infiltrado, situação para a qual a Lei 9.034 exigia decisão judicial. Afirmam que os precedentes suscitados da decisão não se aplicam ao caso, pedem um reconhecimento de nulidade das captações dos registros das análises promovidas pelo Ministério Público de Goiás, bem como se reconheça e declare de ofício a ilicitude da autorização de particular como agente infiltrado, bem como das provas derivadas trancando os processos. O Ministério Público Federal pugna pelo não conhecimento do agravo. O presente agravo regimental deve ser conhecido, ao meu ver, já que reúne os requisitos de admissibilidade. No mérito, divirjo do eminente relator e entendo assistir razão aos ora agravantes. E aqui eu inicio o meu voto transcrevendo o trecho do acórdão do eminente relator. Eu grifei, como de hábito, os pontos que eu entendo mais relevantes. Eu peço vênia para não ler, até pelo adiantado da hora, e tendo em vista que o voto já havia sido disponibilizado. Ao final da decisão monocrática, o relator destacou o seguinte: da leitura dos julgados mencionados, observa-se que não há exigência de autorização judicial prévia para que a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores seja utilizada como meio de prova no processo penal, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos. Digo eu, a decisão proferida pelo ministro relator não destoa da jurisprudência dominante até então sobre o tema. Ouso divergir, no entanto, porque propõe superação do entendimento vigente sobre a validade da captação ambiental realizada por particular sem conhecimento do interlocutor, com auxílio do Ministério Público. Meu dissenso se ancora, principalmente, quanto ao parâmetro normativo desse julgado, que deve ser o da Lei 9.034, tendo em vista que vigente à época da produção da prova, abril de 2013. A revogação desse diploma se deu expressamente nos termos do artigo 26 da Lei 12.850, de 2013, que entrou em vigor 45 dias após a sua publicação, posteriormente à realização das gravações. Não divirjo quanto à validade, em tese, de gravação realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, não protegida por sigilo legal. Trata-se de hipótese pacífica na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, pois se considera que os interlocutores podem, em depoimento pessoal ou em testemunho, revelar o teor dos seus diálogos. No entanto, tenho ressalvas quanto à gravação realizada por interlocutor com apoio dos órgãos de persecução penal à revelia das formas legais. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha se pronunciado sobre o tema no inquérito 4.506, necessário pontuar que tal decisão, além de ser dada em recebimento de denúncia, estava no contexto da Operação Lava Jato, cujas repercussões jurisprudenciais ainda estão sendo revistas e reposicionadas. Também essa Corte Superior admite o auxílio de órgão da persecução na produção dessa prova. No julgamento do recurso especial 1.689.365, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que é o relator, foram explicitadas as seguintes razões pelo eminente relator. E aqui eu faço uma transcrição. Esse também é o entendimento seguido no agravo regimental no HC 547.920, da relatoria do ministro Rogério Schietti, e que foi decisão dessa turma. Aqui é importante afirmar que a produção da prova obtida com colaboração de órgão estatal deve observar as fórmulas legais, tendo em conta a contenção da atuação estatal, cingindo, por princípio, as fórmulas do devido processo legal. Ao permitir a cooperação de órgão de persecução, a jurisprudência pode encorajar a atuação abusiva, violadora de direitos e garantias do cidadão, até porque sempre vai pairar a dúvida se a iniciativa da gravação partiu da própria parte envolvida ou do órgão estatal envolvido.
Sem contar que, mesmo se procurar de forma espontânea pela parte interessada, difícil crer que o Ministério Público tenha se limitado a fornecer o equipamento necessário e deixado de dar qualquer tipo de orientação quanto ao teor do diálogo a ser tentado. A norma vigente à época, a Lei 9.034, com redação dada pela Lei 10.217, exigia expressamente para captação ambiental circunstanciada autorização judicial. No caso em apreço, Natan, o responsável pela captação do áudio, era integrante da organização e compareceu perante o Ministério Público de Goiás, que o paramentou para gravar o encontro com Adailton. O procedimento foi novamente realizado em 8 de abril de 2003, quando, munido de câmera e gravador preparado pelo GAECO, Natan entregou R$4.000 a Adailton. A posição que ora submeto ao colegiado é de superação do entendimento acerca da legalidade da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores com auxílio da polícia ou do Ministério Público. Entendo que a participação de um órgão oficial na produção da prova atrai a incidência dos parâmetros normativos e exige transparência e apego às fórmulas. Não estamos mais diante de uma conversa privada onde um dos interlocutores toma a iniciativa de gravar a conversa para eventual ação futura. Estamos diante de uma conversa entre particulares, gravada por iniciativa de um dos interlocutores, mas com orientação e acompanhamento direto do órgão de investigação estatal. São situações bem distintas. Quando o Ministério Público fornece equipamento, entra indubitavelmente em contato com o agente particular, aproximando-o da figura de um agente colaborador ou de um agente infiltrado, e, consequentemente, de suas restrições. Insisto, difícil crer que, em situações assim, o Ministério Público não oriente o interlocutor a como conduzir a conversa, quanto às quais as informações seriam necessárias e relevantes, limitando-se apenas a fornecer o equipamento necessário para a gravação. É uma demanda republicana e democrática limitar essa atuação, submetendo ao crivo judicial. Não havia qualquer impedido para a época obtê-la. Tal preocupação encontra amparo no direito comparado. Antônio Schuxberg e Vladimir Aras elencam pertinentes casos de direito comparado em pré-print disponível, e aqui eu cito o sítio onde se encontra. Primeiro, destacam o caso de admissão de captação ambiental produzida por particular sem conhecimento do órgão de persecução penal julgado pelo Tribunal Supremo da Espanha. Nesse caso, o réu foi condenado por reiterados estupros perpetrados contra sua filha menor. A condenação foi amparada, entre outras provas, por gravação realizada por terceiro de diálogo entre o réu e a vítima. A Corte Espanhola distinguiu a atuação das autoridades estatais e de particulares sem vinculação ao exercício do jus puniente, admitindo o ingresso de documentos obtidos, nesse último caso, como prova para a condenação, pois a regra de exclusão de provas ilícitas opera como limitação ao abuso por parte dos agentes estatais. Os autores também trazem caso tratado pela Suprema Corte norte-americana, no qual fixaram posição que a regra de exclusão da busca e apreensão não razoável só opera para proteger os cidadãos de agentes públicos e de terceiros sobre a sua orientação. No outro caso enumerado, no pré-print supramencionado, diz respeito à decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos e possui bastante similaridade com o caso em questão. Diz respeito ao caso de 1983, A versus França, ocasião na qual aquela corte tratou de captação de prova realizada por particular com apoio técnico de autoridade pública. O particular Sérgio noticiou à polícia que Nelly, médica da administração penitenciária, teria encomendado a morte de Pierre. O noticiante aceitou colaborar com a investigação com assistência policial e ligou do próprio departamento de polícia, gravando a ligação com o equipamento estatal. Todo o apoio material prestado pela polícia acarretou na invalidade da prova, pois convalidou a gravação em atividade investigativa não amparada por autorização judicial, como exigia a legislação francesa. Toda essa preocupação externada pelo direito internacional, entendo, também encontra aporte jurídico no nosso direito interno. Ora, a participação da polícia ou do Ministério Público na produção de prova exerce a atração dos marcos legais que, no caso, exigiam, repito, circunstanciada autorização judicial. Não obtida a chancela do Poder Judiciário, opera a regra de exclusão, pois a prova em questão é ilícita. Esse reposicionamento que proponho ainda antevê debate sobre o teor do parágrafo 4º do artigo 8º-A da Lei 9.296, inserido pela Lei 13.964, que reabre a discussão sobre a amplitude da validade da captação ambiental feita por um dos interlocutores.
Tal dispositivo não se aplica ao caso, mas busca restringir esse meio de prova, considerando que essa prova só será válida sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público. No caso concreto, considerando a efetiva e reconhecida participação do órgão de persecução estatal na obtenção da prova aqui questionada, sem prévia autorização judicial, entendo como ilegal a gravação obtida, e por isso deve ser excluída, bem como todas as provas derivadas. Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para prover o recurso em habeas corpus e reputar nulas as captações ambientais realizadas com auxílio do Ministério Público de Goiás, sem autorização judicial, determinando sua exclusão dos autos e das provas derivadas a serem especificadas pelo juiz do primeiro grau. É como eu voto, senhora presidente. Eminente relator, Vossa Excelência, então, diverge do voto do eminente relator. Vamos colher os votos? Senhor presidente, só posso, em vez que já houve um certo intervalo, né, e diante do voto trazido pelo eminente ministro Sebastião, embora, enfim, com uma boa argumentação e com preocupação que é legítima, evidentemente, né, de não transformar a persecução penal em uma atividade ilícita ou capciosa, que fira deveres éticos na relação entre o Estado e o indivíduo. Mas a situação aqui não me parece configurar o que o voto, em algum modo, equipara, né, ao que seria uma espécie de agente infiltrado. O caso aqui, só para resumir, foi muito comumente noticiado de assembleias legislativas, aqui no caso, na de Goiás, em que funcionários fantasmas são contratados para receberem um suposto salário e repassar uma quantia para o parlamentar, né? E aqui foi exatamente isso, né? Um parlamentar estaria se locupletando dessa prática ilícita e a pessoa aqui que foi, digamos assim, responsável pela gravação era envolvida nessa prática e, desejando comprovar o que ocorrera, procurou o Ministério Público para se orientar como fazer. Vejam, é uma pessoa que deseja fazer cessar uma atividade criminosa, envolvida ou não, procura uma autoridade, pede uma orientação para que a prova seja feita de maneira legal. E eu não consigo identificar nisso uma violação ética, a uma conduta que se espera de um representante do Ministério Público que fez tudo de acordo com a lei, porque não há vedação à captação, à gravação ambiental de conversas, né, pelo próprio interlocutor. Aqui não foi uma interceptação, não foi uma captação ambiental, não foi nenhum ato praticado sem o conhecimento de um dos interlocutores que estava envolvido e queria demonstrar a prática ilícita. Então, me parece que nós considerarmos e presumirmos que o Ministério Público, inclusive, orientou como deveria ser o diálogo, isso é algo que, data vênia, não se pode depreender dos autos, né? O que nós temos aqui é o fornecimento de um equipamento para que o próprio interlocutor, o próprio envolvido na prática ilícita, grave aquele que está recebendo uma quantia ilícita, objeto de crime. Então, eu, sinceramente, acho que nós estaríamos indo longe demais ao negar validar essa prova, considerando, inclusive, que isso ocorreu há muitos anos atrás, acho que há 2013, se não me engano. E agora iríamos anular uma gravação feita simplesmente porque foi fornecido equipamento pelo Ministério Público. Então, eu peço vênia e mantenho o meu voto para negar provimento ao recurso de agravo regimental. Ministro Antônio Saldanha, como vota? Presidente, nós deparamos hoje, apenas hoje, pelo menos duas situações distintas, mas tem sido recorrente nos processos que julgamos esse debate de quando será ou não necessária a autorização judicial para a prática de atos. Eu, nesse paradoxo que surge, eu não consigo alcançar o porquê
não se buscar autorização judicial. Se uma parte, quer dizer, o voto do ministro Rogério está muito denso e, como sempre, muito pertinente, mas se uma parte procura o Ministério Público para fazer uma captação ambiental, por que não pedir uma autorização judicial? Isso, Saldanha, não existe autorização judicial para esse tipo de atividade, só para interceptação telefônica. Não existe. Ou gravação, captação ambiental. Aqui era uma gravação do próprio interlocutor. Mas ele teve auxílio do Ministério Público. Isso foi há 10 anos atrás. Mas o Ministério... Sim. O Ministério Público, quando tem auxílio do Ministério Público, claro que ele pode submeter ao juízo. Não há previsão. Não há previsão. Também não há previsão que não possa, né, ou que não deva. Não, o juiz não pode fazer o que a lei não prevê, né? Só fazer um esclarecimento, ou seja, no meu voto, eu estou considerando, ou seja, não há previsão específica para essa situação, mas eu estou tratando como se fosse um agente infiltrado, não é um agente colaborador. O ministro Rogério, é só a minha leitura que eu faço. Veja bem, agente infiltrado é um policial que é autorizado pelo juiz a fazer o registro. Inclusive praticando, eventualmente, até crimes. Para obter a prova dentro da organização criminosa. Aqui foi simplesmente uma gravação do próprio envolvido na prática ilícita. Você não sabe nem como começou essa gravação. Se a iniciativa Você está presumindo algumas coisas. Como nós presumimos várias vezes presumiu que o Ministério Público fez orientações, presumiu que ele é agente infiltrado. Nós presumimos aqui várias vezes, quando nós discutimos o problema de busca e apreensão, ir longe demais, de que o proprietário da casa foi coagido a deixar a polícia entrar. Quantas vezes nós já falamos aqui, que num quadro normal, quem é que vai? É a mesma coisa. Aí é bem diferente. Não é bem diferente, não, ministro Rogério. Me desculpe. Mas não tem nada a ver uma situação com a outra. Nada a ver. Achar que o Ministério Público vai se limitar a dar o equipamento, olha, está aqui o equipamento, sem orientar, sem induzir, sem dizer era só gravar e entregando dinheiro. Nada mais do que isso, a prova do crime. Houve uma conversa. Pode ter havido conversa, mas só a entrega do dinheiro já configuraria o crime. Bom, nós temos visões uma diferentes. Uma ação instantânea, não é uma ação prolongada de um agente infiltrado. Eu só estou colocando a minha forma de pensar, só isso. Se eu O ficar ministro vencido, fiquei Sebastião vencido. já proferiu o voto, o ministro Rogério também, agora o ministro Saldanha estou tentando, né, presidente? está para proferir o voto. O que eu vejo é o seguinte, um partícipe da organização procura o Ministério Público e diz, olha, eu quero produzir uma prova do que está ocorrendo, um delito que está em andamento, que estará em andamento. O Ministério Público é um órgão estatal, fornece o equipamento para a produção dessa prova. Ele será parte da ação penal. Por que não buscar autorização judicial? Não tem previsão legal. Nesse cotejo de cidade, nós temos nos deparado com essa situação. Hoje foi a requisição da COAF, de material da COAF, pela própria polícia. Então, a polícia não precisa nem do Ministério Público. O delegado já vai lá e pede o que for necessário, delega para o detetive verificar. Então, o controle que se espera está sendo cada vez mais esquecido, diminuído. E eu não consigo entender quer dizer, qual é o fundamento. Na própria decisão do Supremo Tribunal Federal, a mim causa perplexidade, eu sigo por disciplina de hierarquia de corte, mas eu não consigo entender por que apartar o magistrado desse tipo de situação, que é um órgão de controle neutro, que vai ser encarregado, ainda mais agora com o regime de garantia, será encarregado de controlar essa instrução e dar uma certa tranquilidade, né, para as partes e aqueles que vão apreciar os recursos daí decorrentes. Na dúvida, eu sempre vou pender pela autorização judicial, em qualquer circunstância. Não, com todas as vênias, o voto do ministro Rogério está muito denso, como sempre, mas eu peço todas as vênias para acompanhar o ministro Sebastião. Como voto do ministro Jesuíno Rissato? Senhor presidente, realmente a matéria é polêmica, mas aparentemente o Ministério Público aí teria agido com auxílio material direto, né?
E é difícil acreditar que ele não tenha orientado o captador, o autor da gravação. O autor da gravação, nesse caso, aparentemente teria agido como uma espécie de longa-manos do MP. A prova interessava ao MP, né? E ele forneceu os meios materiais, né, para que essa prova fosse produzida. Então, eu vou pedir vênia ao ministro Rogério, mas eu vou acompanhar a divergência. Eu até já havia feito um voto vogal bem extenso, mas eu vou apenas fazer algumas observações aqui para dizer que, aqui no caso em apreço, em que pese as razões lançadas no voto divergente, acredito não ser possível equiparar a prova aqui produzida a uma captação ambiental, a fim de atrair a aplicação do regramento previsto no artigo 9.034, da Lei 9.034/95, vigente à época dos fatos. Na captação ambiental, um terceiro, que originalmente não teria acesso ao conteúdo da comunicação, ingressa nessa esfera de intimidade à revelia de seus participantes, o que não ocorreu na hipótese desses autos. No caso em apreço, um dos interlocutores da conversa, que já possuía acesso lícito ao conteúdo do diálogo, decidiu compartilhá-lo com terceiros. Não houve, portanto, invasão da comunicação, mas compartilhamento de seu conteúdo por quem legitimamente já possuía acesso a ela. Eu trago cito aqui o precedente nesse sentido do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RS 583937 do Rio de Janeiro, e faço outras considerações. Trago também o precedente que já foi citado no voto aí do ministro Rogério Schetti e do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, sobre a possibilidade desta gravação. Trago também outro precedente, agora recente, do Supremo Tribunal Federal, que foi relatora a ministra Rosa Weber, no julgamento do agravo digital no HC 141-57, Pernambuco. Estou com essas manifestações, meu voto vogal é longo, mas eu estou renovando as vênias de divergência, acompanho o voto do ministro relator, para negar provimento ao recurso ordinário. Então, vou já proclamar o resultado, não é? A sexta turma, por maioria de votos, vencido o ministro relator, Rogério Schetti, e a ministra Laurita Vaz, deu provimento ao agravo regimental para prover o recurso de habeas corpus, nos termos, né, do voto divergente do ministro Sebastião Reis.